mundo dos leigos, olá mundo da internet, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre marketing e nós trouxemos uma especialista, a minha amiga Maria Tereza Staeli. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz. Maravilha. E a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como se tornou aquele processo para você ser essa profissional exemplar que você é hoje? Nossa, é uma coisa bem antiga, hein? Bora. Marcelo, porque assim, eu fiz faculdade no final dos anos 80. Tenho mais de 30 anos de formada. E quando até eu contei recentemente essa história, quando eu escolhi o que eu ia fazer, eu tinha 18 anos, aquela coisa, você nunca sabe, eu prestei um monte de coisa, arquitetura, odontologia e tal. E entrei em publicidade na FAAP. E eu acabei escolhendo pela faculdade, porque a FAAP era, na época, ainda é, né, uma faculdade extremamente renomada, o prédio era lindo, enfim, eu tinha essa loucura de ir para São Paulo. Eu sou jundiaense nata e tinha essa loucura de ir para São Paulo. Então, eu acabei escolhendo FAAP e ali eu me encontrei nas comunicações, amei a faculdade, fiz muito relacionamento, foi muito bacana. Então, e acabei me formando só em 1990, já trabalhando na área. Legal. E assim, a fotografia, ela está muito associada ao seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouco desse processo e o que é fotografia para você. Olha, a fotografia foi a minha grande escola, porque eu comecei trabalhando como uma fotógrafa muito famosa, muito conhecida, Cláudia Jaguaribe. Trabalhei com ela durante o período que eu estava na faculdade, até me formar, acho que 1 ou 2 anos depois. A Cláudia era uma fotógrafa na época que ela não era muito uma fotógrafa publicitária, mas ela era uma fotógrafa que tinha grandes projetos, ela tinha grandes investimentos e ela fazia livros. E eu viajei o Brasil inteiro. Eu acompanhei a Cláudia, acho que 3 ou 4 projetos de livros. Acompanhei todo esse processo da fotografia, desde da pré-produção, para começar um trabalho desse tamanho, até a edição do livro, até escolhas, enfim, é um trabalho bastante amplo, né? E aquilo foi uma escola gigantesca, porque eu entrei num mundo que eu nunca tinha tido contato e foi maravilhoso esses 5 anos. E depois, saindo da Cláudia, eu fui trabalhar com 2 grandes fotógrafos já da área de publicidade. Cláudia Elizabetsky, que não fotografa mais, mas é um gênio das fotografias, que é da mesma época do Duran, do Bob Wolfson. Então é um fotógrafo ali que nos anos 90... Era elite, né? Era elite da fotografia. E a fotografia manual, não tinha nada dessa coisa de digital. Eu peguei o começo do computador, né? O Duran que você fala é o J.R. Duran. O J.R. Duran. Enfim, eles eram todas da mesma geração. Cláudio se formou em Nova York, morou muitos anos lá. E o Moa, que era um fotógrafo de still. Para quem não sabe, still é essa foto de objetos, de coisas pequenas. E nós ali trabalhávamos para grandes agências. Os anos 90 foram os grandes, o grande boom da publicidade, quando nasceram as agências grandes, W Brasil, WPP, África um pouquinho até depois, mas DPZ. Então, assim, eu trabalhei para as grandes agências. Eu era coordenadora do Cláudio, o Cláudio fotografava e filmava. Então, a gente fez trabalho fora do país, eram campanhas assim, campanhas que hoje nem se aplica valores mais, valores de campanhas gigantescas. E tinham as grandes mídias, que era a Veja, as revistas. Tinha Manchete na época. Manchete, nossa, tanta coisa grande. Então, assim, eu trabalhei com a publicidade grande, de verdade. E fora a escola da Cláudia, que eu vinha com essa coisa mais editorial e mais acadêmica, um pouco com a questão dos livros da Cláudia, que era mais sobre arquitetura, enfim, eu caí nesse mundo da publicidade e eu fiquei 10 anos com o Cláudio e com o Moa, e foi realmente aonde eu despertei e me apaixonei de verdade pelas grandes campanhas, pela publicidade e tudo isso. Acabando a fotografia, eu mudei totalmente de área, e aí foi onde também eu aprendi muita coisa, né? Fui aprendendo várias questões, eventos, trabalhei em shopping, enfim, minha trajetória é bem comprida e bem grande. E assim, quando a gente fala de campanha, o leigo, muitas vezes, né, acha que é algo muito rapidinho para ser feito. A gente hoje não tem nada a ver, mas é um paralelo, são primos ali. A gente trabalha muitas vezes com edição de vídeos, e para fazer às vezes um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, leva horas. E alguém fala assim, nossa, mas é tão rapidinho, por que você não faz, né? E a pergunta que eu te faço baseado nisso,
O que o público não vê atrás de uma grande campanha? Os bastidores são sensacionais. Olha, hoje eu acredito que seja um pouco, entre aspas, mais fácil. Porque eu sou de uma época em que o criador da campanha, né, o diretor de arte, ele fazia um RAF, ele fazia um desenho. E aquele desenho era interpretado pelo fotógrafo ou pelo videomaker, quem fosse fazer. O Cláudio fazia filmagem também, edição, filmes. E aquilo era interpretado e depois o produtor que trabalhava, a coordenação, que eu fazia toda essa coordenação, criava aquela produção. Então, vamos supor que você precisasse de um cenário. Aquele cenário era todinho construído, como num filme. Ele era inteirinho construído. Então, até a cor do objeto. Nossa, eu tenho casos extraordinários. Uma vez a gente precisava de um porquinho cor-de-rosa para ser um cofrinho. A gente procurou a cidade toda. Não existia um porquinho cor-de-rosa em São Paulo. É muito engraçado. Hoje acho que as coisas são um pouco mais... Bom, hoje tem a Peppa Pig, né? Facilitaria. E hoje tem as IAs, as produções, as projeções. Então, eu era dessa época. E depois, os RAFs acabaram sendo feitos por computador. Porque aí o computador veio, vinha uma imagem. E aí você precisava reproduzir aquela imagem igual. Então, às vezes, a mesma roupa, às vezes o mesmo cenário, a mesma cortina. Nossa, eu tenho... minha melhor amiga foi uma das grandes produtoras também. E ela falava assim, que ela corria atrás, às vezes, de coisas que tinha que mandar buscar em outro país, em outros lugares, para aparecer um cantinho. Seguinte. Então, assim, eram dias e dias de produção, dias de montagem para aparecer um segundo num comercial. Então, realmente é um mundo gigantesco que eu associo muito aos filmes mesmo, os filmes de Hollywood aí. As campanhas grandes, elas tinham produções milionárias, era um absurdo. Não, e assim, agora você me fez lembrar, eu morei um tempo no Rio de Janeiro. E no Rio, o que a gente cruza ali na rua com um artista é algo absurdo. Simples. E assim, eu como paulista chegava, olha fulano, o Beltrano. E o carioca, o que tem? Ele tá aí todo dia, ele tá fazendo... É normal. E aí eu vi uma gravação de uma novela onde tava a Renata Sorrah e a Cláudia Raia fazendo uma cena. E aquilo ficou, acho que a tarde inteira, e a gente tava de férias assistindo. Quando a gente foi ver na televisão, é o que você falou. Era um segundo. Não demorou nada. E aí eu falo assim, cenas, né? Como assim? E uma novela, ela é gigantesca, tem vários capítulos, estúdio, externo e assim vai, né? Então, eu comecei a dar valor e entender um pouco mais quando a gente viu esse tipo de trabalho, de dedicação, de empenho para um resultado curto. E você trabalhou em campanhas para quais grandes empresas, assim? Nossa, muitos bancos na época, os bancos cigarro, ainda tinha aquelas campanhas de cigarro, então eu fiz Hollywood, fiz Minister, fiz tanta coisa, fiz Correios, fiz a campanha dos anos 2000, né, o boom de 99 para 2000, foi um ano muito importante, porque existia aquela coisa do boom do milênio, das mudanças, então nós fizemos campanhas, eu fiz uma campanha de Correios, que eram simplesmente a Veja inteira. Todas as páginas, virava uma página notícia, uma página campanha. Banco Itaú, Vivo, a Vivo estava surgindo como uma grande empresa ali. Vivo, eu fiz TIM, fiz Vivo. Então eu fiz grandes nomes, a gente fez realmente campanhas muito grandes e de grandes nomes da época. E vamos lá, vou tentar esmiuçar um pouco mais. Existem algumas propagandas que são marcantes pra gente. O tio da Suquita, o rapaz do Bombril, o primeiro sutiã, né? Tem alguma dessas, durante esses anos todos, que marcou a tua participação? Será que Olha, teve uma, que eu não vou me lembrar do bordão, mas era a Cindy Crawford. E nós fomos fotografar a Cindy Crawford em Idaho, nos Estados Unidos. Olha isso. E eu lembro que foi uma campanha na época, era para um banco. Para um banco? Acho que era para um banco. Ai, gente, tanto... É muita coisa. Eu sei que eu te peguei... E foi uma campanha que teve uma repercussão gigantesca. E todo mundo falava, nossa, quem foi o fotógrafo que foi fotografar Cindy Crawford na época? Foi um negócio maravilhoso. Mas assim, das grandes que eu me lembre... Nossa, tinha os bordões da Vivo. Eu não vou lembrar agora. Mas, assim, eu sou muito ligada em publicidade. Eu adoro, né? Essa linha que... As coisas que ficaram marcadas, os jingles, a gente fazia muita capa de revista. A Cláudia sempre foi muito ligado em música, então o Cláudio tinha um conhecimento enorme com os grandes artistas. Eu fiz capa de disco, nossa,
nem sei quantas. Que legal. Muitas capas da revista MTV que tinha na época. Para a própria MTV a gente fazia. Eu tenho um case bem engraçado para contar. Uma vez a gente fez uma capa de MTV que eram várias pessoas famosas. E tava o Dinho Ouro Preto ali no estúdio e tava esperando uma pessoa. Acho que a capa envolvia aí umas 20 pessoas. E ele tava esperando uma pessoa e ele vinha na minha mesa e falava, eu tenho horário, eu preciso ir embora, não sei o quê. E aí uma hora ele chegou com um telefone. Não, acho que nem sei se era celular, não vou me lembrar, acho que sim. Chegou com o telefone na minha frente e falou, a gente tá esperando... Não, olha, eu acho que eu vou embora, eu vou perguntar aqui. A gente tá esperando quem mesmo? Aí eu falei, a Fernanda Lima, porque a Fernanda Lima era apresentadora, né? Sim. Ele falou, não, eu vou esperar, peraí. Pá, e desligou, porque a Fernanda Lima era uma gata, sim, era a pessoa da época. Então, assim, a gente lidava com essas pessoas e era muito interessante, era muito bacana. Que legal. E quando você falou de jingle agora, eu lembro da DD Dream, eu lembrei do Choquito. Nossa. McDonald's e o do Baleiro. Bala de Leite Kids. Bala de Leite Kids. Nossa, era muito legal isso. Aquela do... Café Seleto. Café Seleto tem. O sabor delicioso. Nossa, quanto? Que a mamãe prepara. Nossa. Sensacional. Eu adorava essa época. Hoje é tudo muito efêmero, muito rápido, né? A gente não tem essas coisas que marcam. Tinha, acho que era Mantas Paraíba também. Nossa, dos cobertores Paraíba, né? Era isso mesmo. Pernambucanas tinha Onde Tá Meu Celular, alguma coisa assim. Que mais? Nossa, era muito legal. Sim. Do McDonald's. E isso era interessante também, porque a campanha envolvia todo mundo. Envolveu a pessoa do jingle, que geralmente ela era envolvida nas reuniões ali das agências. Então tinha o jingle, tinha a letra, tinha o que a gente ia produzir, tinha as pessoas envolvidas, os artistas, os atores, ou o casting que ia ser escolhido. Então era um negócio que demorava mesmo, era grande para você chegar ali naquele resultado final. Um profissional que a gente está negociando para vir aqui é o Sebastian, da CIA. Nossa, eu vi ele recentemente, eu fui numa feira de aviação agora, semana passada, no aeroporto do Campo de Marte, e ele estava lá. Então é assim, tem um amigo que é amigo ali, eles estão tentando... ele deve ser era uma época muito legal, para passar muitas coisas dessas histórias também, é bem bacana. Verdade. Minha amiga, e nesse processo todo houve uma transição. Queria que você falasse um pouco do Rally dos Sertões, é isso? Rally dos Sertões. Essa foi uma das primeiras grandes mudanças aí dentro da minha carreira. Eu tenho uma amiga muito querida, que trabalho com ela até hoje, hoje ela é minha cliente, mas ela começou a produzir, ela era essa produtora que eu citei no começo, uma grande produtora, e depois ela foi convidada para conhecer umas pessoas para produzir o Rally dos Sertões, que na época era um rally pequenininho, feito por amigos, quando ela começou, né, que acho que foi também no começo dos anos 2000, e foi tomando um corpo enorme, se tornou o maior Rally das Américas, é o segundo maior Rally do mundo, não sei se você sabe, só atrás do Rally Dakar, né? E aí, quando ela cresceu, e o escritório cresceu, e ela precisava de uma pessoa que cuidasse dos patrocinadores, do marketing. Na época a gente nem chamava muito de marketing, mas cuidasse do marketing desses patrocinadores dentro do evento. Ela falou, Tereza, você tem capacidade, você já trabalhou com tanta marca, com tanta gente grande, eu preciso de você. E aí eu vim para Dunas, que era na época a empresa que produziu o Rally dos Sertões, para cuidar desses patrocinadores. Então a gente fazia desde a venda do projeto de patrocínio, até como as ativações desses patrocinadores dentro do Rally. E acompanhava o Rally. O Rally tinha 30 dias de trabalho, né, dentro do Rally. Era um ano de trabalho para 30 dias de evento. Começava em Goiânia, a maioria deles começou em Goiânia, acho que teve 1 ou 2 que não foi em Goiânia, e eu acompanhava. Então, todo esse trabalho de como essas marcas eram ativadas durante o percurso, eu é que cuidei disso durante 5 anos. Então, eu fui no finalzinho de 2003 para 2004, saí do Cláudio e fui para Dunas, e fiquei na Dunas também por 5 anos. E então foi minha grande mudança de carreira, e também foi outra escola aí que me deu uma... E aí nesse período eu também fiz uma especialização em marketing esportivo, para poder também, né, ter eu já tinha uma especialização, tinha feito uma especialização em marketing durante o período que eu fiquei no Cláudio, mas depois eu fiz uma especialização em marketing esportivo. E aí foi muito importante também para mim durante esse período da Dunas, que foi outra escola que me deu uma
bagagem imensa aí que eu trago até hoje. Que legal. Tem história, hein, amiga? Tem, as mudanças são grandes. Minha amiga, eu sempre falo assim que o óbvio precisa ser dito. E muitas vezes as pessoas misturam muito e confundem. Principalmente as pessoas que, entenda, são ignorantes, que ignoram o assunto. Sim. As pessoas dizem propaganda, marketing e publicidade. Colocam tudo no mesmo pacote. Qual a diferença básica entre elas pra gente entender um pouco? É uma pergunta com uma resposta bastante ampla. Mas tentando resumir, o marketing, na verdade, é tudo que envolve a publicidade e a propaganda. Tá. O marketing, ele é a base e hoje mesmo no meu podcast eu falei isso, né? Eu estava falando um pouquinho sobre marketing de vizinhança, que não necessariamente o marketing precisa ter um investimento enorme. Marketing é a sua vitrine, é a sua fachada, é a maneira como você manda a sua embalagem, tudo é marketing. Legal. Então o marketing, ele é 360 graus. Tanto que a minha consultoria se chama 360 graus, porque na verdade você avalia, ele é até o seu business, até o seu comercial. Tudo isso é marketing. Publicidade especificamente é aquela coisa meio gratuita, né? Tá. Aquilo ali é uma publicidade, ela tá ali, NDI Studios, ou tá num espaço. E propaganda é aquela coisa paga, aquela coisa... Tá. Isso é muito a grosso modo, tá? Sim, mas essa é a grande ideia, porque as pessoas misturam muito demais. A grosso modo, é óbvio que envolve uma série de questões, mas nenhum sozinho, isolado, acontece. Na verdade, eles são integrados. Entendi. Entendeu? O marketing, a publicidade depende do marketing, que depende de acontecer uma propaganda, enfim, tudo isso é uma coisa única, né? Ela anda, é um círculo. É muito interessante. E é aí que eu culminei aqui a minha carreira, porque eu tive todas essas experiências e acabei culminando para a consultoria de marketing. Legal. E assim, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando você vai fazer uma campanha, é uma média, tudo é média, né? Claro. Quanto tempo desde que, sei lá, o cliente chegou lá na agência e fala assim, queria uma propaganda assim, para estar vinculando ou na TV, no rádio, na TV, hoje em dia na internet, mas enfim, média de tempo. Tudo depende muito, depende da produção que ele quer, claro, né? Hoje a internet ajuda muito na produção, as grandes IAs, os próprios aplicativos que a gente tem aí, programas. Existe um mundo ideal, existe um mundo do planejamento, que se você conseguir planejar com antecedência, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no Paineiras, eu trabalhei há 10 anos atrás, durante 5 anos, no Shopping Paineiras fui o marketing, e agora eu voltei em 2024 por 2 anos, de novo, para fazer o marketing para eles. Eu começava o ano já planejando as campanhas todas do ano, e a gente com 3 meses de antecedência, por exemplo, programava a campanha do Natal, então isso existia um prazo grande para a gente aprovar a campanha, aprovar, né? Primeiro a linguagem, depois fazer a produção e depois entender onde a gente ia veicular, o período antecipado de veiculação. Agora, você consegue colocar uma campanha no ar amanhã, hoje em dia, né? Então, tudo muito depende. E muito depende da sua estratégia também. Do que você quer atingir, os seus objetivos e, claro, o seu investimento, né? Então, vamos lá, fazendo um grande resumo aí da carreira, né? Publicidade, produção, agência, marketing. Que experiência, que aprendizado você teve durante todos esses anos para hoje olhar para trás e falar assim, valeu a pena? Eu acho que o aprendizado da mão na massa mesmo. Que é hoje que a gente sente muito dificuldade nos profissionais que chegam. Essa que eu chamo de informação efêmera, né? Essa informação muito rápida, que vem do Google, que vem agora das IAs, ela faz com que todo mundo seja muito entendido, né, do assunto. Às vezes uma pessoa faz um cursinho e amanhã ela está dando aula sobre aquele assunto, mas ela não viveu, ela efetivamente não viveu aquilo. E nós somos de uma época, eu sou de uma época... Somos. Né, em que a gente tinha que viver aquilo, né, exatamente. De verdade, como eu te falei. A gente tinha que achar a cortina exatamente, e aquilo te dava... Ou você era esperta e fazia, ou você morria na praia. Então, essa vivência, eu sinto muita dificuldade nos profissionais atuais. E isso dá uma bagagem pra gente gigantesca. Hoje, onde você me colocar, eu trabalho, eu faço acontecer. Não sendo, né, nada sendo, como é que se diz? Exibida, não sei se é mas tá certo. Mas a experiência me dá, além dela me dar...
a maneira de fazer, ela me dá muita segurança para fazer o que eu faço hoje, né? Porque eu já vi acontecer um monte de coisa. Agora, existiu uma mudança enorme entre eu me formar em 1990 e a gente está em 2026, são 36 anos. E isso também foi muito importante, e é muito importante, o aprendizado constante. Isso é um negócio que a gente não pode deixar de fazer, porque as mudanças são muito rápidas, as ferramentas são muito rápidas, e isso também foi um momento que eu, agora, alguns anos atrás, eu tinha decidido, até fiz um tempo sabático e tal, mas eu decidi voltar para o mercado, então eu disse, não, agora eu tenho que reaprender. É como se eu estivesse fazendo uma faculdade nova. Sim. Então, o que aconteceu? Eu fui aprender. Eu estudo muito, eu estou atualmente fazendo um curso de formação mesmo, é uma formação com MEC, com tudo, que me dá uma bagagem gigantesca de ferramentas e de atualização, e isso combina com a minha experiência. Então, é muito interessante. E eu, aproveitando isso, porque eu vou falar por mim, eu tenho um desafio muito grande com essa história de choque de geração. Por quê? Aí eu vou falar do meu jeitinho. A gente passou pela transição de tudo. De tudo. Então, era desde o orelhão com ficha, era a fita cassete que a gente desenroscava com a caneta Bic, né? Tinha pegar ônibus de domingo que demorava 2-3 horas. E essa geração hoje, eu falo assim, ela tem uma geração de imediatismo, não sabe esperar, não sabe ouvir não sabe um monte de coisa. Exatamente. Porém, a busca do equilíbrio entre a nossa geração com essa nova tecnologia e a inteligência de muitos ali, eu acho que vai ser o casal perfeito daqui a alguns anos, até ter esse grande equilíbrio. Mas eu percebo que o que você está falando agora, eu estou indo buscar especialização. E tem gente que vai no YouTube e se forma num cursinho de um final de semana e a qualidade não sai e já abre uma empresa. Exato. Na tua percepção e visão, essa luz no final do túnel, ela é uma grande iluminação de estúdio ou é um trem vindo para atropelar todo mundo? Não, eu acho que a gente está numa fase realmente de transição. É um novo momento, é um novo mundo. Mas eu acho que só alguns sobreviverão. Eu também acho. Eu tenho um pouco de medo. Eu tenho um filho de 18 anos e eu falo isso pra ele todos os dias. Eu falo, cadê o seu diferencial? Aonde é que você vai encontrar o seu diferencial? Porque o que você faz, todo mundo faz. Né? Aonde tá aquela cerejinha do seu bolo e que alguém vai dizer assim, nossa, esse cara me interessa porque ele tem alguma coisa diferente. Porque é isso, a massificação, né? A IA, ela vem muito forte para massificando isso. Hoje a gente reconhece facilmente um texto feito pelo GPT. Sim. E aí você sabe que foi exatamente os mesmos termos, embora eles também estão se especializando e ficando cada vez melhores, né? Mas elas são ferramentas maravilhosas. Elas são ferramentas essenciais. Hoje, para o meu trabalho... Eu falo que ela tem que ser um potencial para aquilo que você já desenvolveu. Para potencializar exatamente o que você já desenvolveu. E tem gente hoje que só está pedindo, faça isso. Exatamente. Aí... Exatamente. É o que está por trás daquele botãozinho é que vai fazer a diferença. Exatamente. Então isso é uma questão muito, muito importante. E talvez os que perceberem isso a tempo e que se saírem dessa bolha, né, assim, com uma dependência tecnológica, eu acho. Né? Às vezes é até difícil de escolher as palavras, mas sair dessa bolha dessa coisa muito, sabe, só isso, é que serão os grandes profissionais e os diferenciais. Que nem às vezes eu escuto muito, né, eu sou um consumidor, até por causa do trabalho, muito da internet, de reels e entender conteúdo, né? E muitas vezes eu escuto as pessoas falando as mesmas coisas no sentido... Até hoje eu não usei a fórmula de Bhaskara. Para que ela serve? Ninguém usou, mas é para você trabalhar raciocínio. É você, no português, verbo transitivo direto e indireto, é para você aprender a falar corretamente. Sim, isso. Não, a gente fumo, né? Nós pode. Eu também. Eu sou muito chato para isso. Na hora de escrever, eu pego um sinônimo, se eu tô com uma dificuldade ali no momento. Mas você percebe que as pessoas são preguiçosas pro aprendizado. Sim. E eu sigo um rapaz, e juro, aquilo não é combinado, porque ele precisa gerar conteúdo assim. E muitas vezes ele entrevista as pessoas
Então, ali com seus 20, 30 anos, essa fase. Qual a fórmula da água? A pessoa não sabe responder, né? Qual a capital de São Paulo? Não sabe. Então, eu acho que o básico que a gente tinha lá atrás para entender a fórmula de Bhaskara, para entender onomatopeia. Hoje as pessoas vão dizer que é um bicho, né? Então, figuras de linguagem, assim vai. Exato, O que eu quero dizer, assim, infelizmente, essa preguiça mental se deve muito à dependência da tecnologia. E, às vezes, não sai do jeito que a gente queria que fosse, baseado na experiência que a gente tem. É um assunto que rende bastante esse mesmo, porque a gente vê de tudo, né? E a internet, ela é uma terra sem lei. É Exato. uma coisa muito louca. Hoje em dia, até uma imagem, quando você olha, você fala assim, será que isso é verdade ou será que isso é IA? Exato. Então, você tem que ter o seu discernimento, você tem que ter a sua bagagem, você tem que ter a sua cultura para conseguir avaliar aquilo que você está enxergando. Exato. Eu falo isso muito pro João, pro meu filho. E é muito importante que você tenha a bagagem toda, porque senão você compra qualquer coisa. Compra no sentido Não entendi, é bem cultural isso. mesmo, É bem geral. isso. E, minha amiga, você falou há pouco de acho que um ano sabático, é isso? Um período sabático? Na verdade eu tive acho que uns 5 anos sabáticos. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, quando o João foi, acho que faz 6 anos, foi 2014, final de 2014, ele ia para o primeiro ano do colégio. E eu estava no Paineiras, nós tínhamos feito um trabalho maravilhoso no Paineiras, você não é de Jundiaí, você não vai saber, mas o Paineiras era um shopping antigo, foi o primeiro shopping da cidade, nós mudamos desde a logomarca até a fachada, foi um trabalho sensacional que foi feito no shopping de mudança, acho que foi o maior grande trabalho feito no shopping desde então. E aí eu falei, não, eu vou começar a ficar em casa, o João estudava no integral, era muito complicado os horários, eu sempre morei fora da cidade, eu moro no sítio, enfim. Aí eu falei, vou tirar um tempo para cuidar do meu filho. E ao mesmo tempo meu marido sofreu um acidente muito, muito grave, quebrou o pescoço, também não podia trabalhar. Eu falei, bom, vou aproveitar esse tempo. E eu moro num sítio, e esse sítio também precisaria ser produtivo por uma série de questões aí de impostos e tal. Eu falei, vou estudar sobre orgânicos. Sempre foi uma coisa que me apaixonou. Que legal. Eu sempre fui apaixonada por ervas. E meu marido até brinca, quando a gente começou a namorar, eu falava isso, eu vou ter um negócio de ervas e tal. E eu fui aprender. Mais uma vez fui aprender, porque antes de começar a plantar, antes de começar a fazer qualquer coisa, eu me envolvi com todo mundo que era da área aqui de agricultura da cidade. Fui fazer um curso em Piracaia, que é considerada uma cidade orgânica, então eu ia todos os finais de semana, com o Pupim maravilhoso, um sítio que tem maravilhoso lá, fiz acho que uns 4, 5 meses de cursos, me juntei com umas pessoas que já entendiam da época, que trabalhamos com chás e tal. Bom, enfim, é longa a história, mas eu comecei a plantar no sítio. E realmente eu me apaixonei. Eu encontrei um mundo que era completamente oposto do mundo corporativo que eu vinha, né? Essa loucura, essa correria, essa coisa de prazos. E eu encontrei o mundo dos orgânicos e das ervas, e que foi uma coisa que para mim foi maravilhoso. Eu cultivo até hoje, eu tenho clientes, então, mas hoje já é uma produção já um pouco mais encaminhada, diferente, não tenho tanta... Mas foi... Eu queria um vislumbre, assim, por isso. E realmente é uma coisa que me apaixonou e eu não me arrependo desse período. Aí depois veio a pandemia e aí com isso também eu senti necessidade de voltar para o mercado e fui até convidada para voltar para o mercado por essa minha amiga que eu cito desde o começo, que é uma pessoa excepcional e também uma grande empresária, e eu acabei voltando, mas eu mantenho ainda até hoje os orgânicos e há uma paixão. E existe alguma relação paralela desse período que você ficou no sítio, trabalhando com os orgânicos, com a sua volta? Teve alguma conexão de mexer na terra e mexer com a imaginação das pessoas? Eu acho que a questão da terra, ela te dá uma coisa, ela te desenvolve uma sensibilidade muito grande, né? Muito, até para lidar com pessoas, até para lidar com situações. Eu amo plantar, por exemplo, essa coisa de colocar a muda no chão. Ela tem um significado enorme e depois você vê aquilo se desenvolver. É como um projeto, né? Hoje, quando eu pego um projeto do começo, por exemplo, ela tem uma analogia enorme com você plantar e entender aquele desenvolvimento, entender se aquilo não está indo bem, o porquê não está bem. A questão da observação é muito grande nas hortas, né? Então você tem que observar, poxa...
Por que ela não está indo bem? As ervas, elas têm uma característica muito interessante, porque a gente brinca que as ervas têm vida própria. Algumas ervas não gostam de vizinhos, ou não gostam de alguns vizinhos. Caramba, que legal. O alecrim mesmo é uma erva, muita gente fala, mas eu não consigo nunca cultivar alecrim. É uma das primeiras coisas que eu ouço quando eu falo que eu cultivo ervas. E aí o alecrim mesmo, ele escolhe o lugar onde ele vai ter. Então, às vezes, você insiste em plantar ele ali. E eu tenho umas hortas de alecrim, né? E ele não vai. E aí, um dia, um alecrim nasce ali do outro lado. E aí, você fala, é ali que ele quer ficar. É ali que ele gosta do sol, da insolação. Ele diz eu que mando, né? Ele diz eu que manda. E aí, o desenvolvimento disso diz muito. É muito interessante. Nossa, a beterraba. E outra coisa, assim, eu plantei muito tempo beterraba que eu fornecia para as creches de Jundiaí. E a beterraba, o formato dela e a maneira como ela se desenvolve é exatamente o que ela faz dentro do seu corpo, de qualidade de alimento. Então, assim, que legal. Um mundo à parte, é um mundo extremamente apaixonante, é um mundo extremamente interessante, só que ele é difícil financeiramente. Não vou dizer, você não vai ficar rico plantando ervas, desculpe dizer. Desculpe aos que já ficaram, se ficaram, mas é muito difícil. E eu me envolvi muito também com a questão política dos agricultores. Eu cheguei a ser presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, fiquei por 8 anos presidente, fui muito tempo. Então, assim, é uma coisa, ainda participo do conselho, ainda participo da Secretaria de Agricultura, dos eventos, gosto muito. A gente cultiva no sítio, mas não dá para ser a minha profissão principal, mas é uma paixão. Que legal. E, amiga, olhando para toda essa bagagem, quais são os erros e acertos mais comuns para você ter uma marca posicionada? Porque existem as pessoas que querem de um jeito, mas você olhando para um outro ângulo, você fala, não, vai por esse que o resultado vai ser melhor. Tem muito cliente que a gente fala que é o Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Muitos, como a gente falou no começo, todo mundo sabe marketing, todo mundo é o as do marketing. Muitos clientes teimosos, se é essa a palavra. Sim. Mas eu vou fazer uma analogia à questão das hortas. Falta observação. O que acontece? Hoje em dia a internet criou isso, né? Não, eu posto todos os dias, mas eu ponho o stories todos os dias. Mas o que você faz com aquilo? Você avalia quem entrou, você avalia quem curtiu, você avalia a repercussão, alguém comentou sobre aquilo, seu cliente veio por causa disso. Falta esse pós. Entendi. Falta essa ligação. Então, às vezes, o postar todo dia não está fazendo o efeito que você precisa. Então, você observar, é isso. Hoje eu falei exatamente sobre isso. Entra no seu estabelecimento pela primeira vez. Primeira vez, fecha os olhos e fala assim, eu nunca entrei aqui, eu vou entrar como se eu fosse um cliente. E observa. Ele é agradável, a sua luz é agradável, o seu cheiro é agradável, o fluxo é interessante. Sabe, tem tanta coisa para você ver ali, que isso vai fazer a sua marca ter um olhar diferente. Um olhar diferente. É só você entender as marcas que têm diferenciais, ou quanto cuidado elas têm com isso. Então, essa coisa de eu nascer assim, não existe. Realmente não existe. O mundo é muito mutável rapidamente. Você tem que acompanhar, mas você tem que ter uma essência, você tem que ter uma personalidade e você tem que observar o que está acontecendo com você, com a sua marca, com o seu estabelecimento, com o seu consultório, seja quem for o que você estiver vendendo. Todo mundo vende alguma coisa, né? Legal. E assim, faz umas 2, 3 semanas eu fiz um curso de Enneagrama. E ele trabalha estudando o comportamento das pessoas. Ai, que bacana. É muito legal. Eu não imaginava. E assim, aquela pessoa que é tímida demais, as pessoas montam. E cada comportamento tem uma referência com um animal. Ai, que legal. Então tem um golfinho, tem um tigre, tem um pavão, tem a baleia. Enfim, é muito legal nesse sentido. Então, por exemplo, a pessoa que é mais agressiva, né, na tomada de decisão, depois ela vai olhar e falar assim, putz, o que eu vou fazer para consertar? Mas o resultado acontece. Que interessante. E tem, de repente, lá o macaco, que ele é mais desconfiado. Será que eu dou o passo ou não? E aí alguém vai e toma o seu lugar. É um curso que eu, assim, achei extraordinário. Pra vida, né? Pra tudo. Você analisar as pessoas.
a pessoa que é muito tímida perdendo oportunidade porque ela realmente, muitas vezes, ela não quer melhorar. Então, às vezes isso, às vezes ela não entende, não sabe como, né? Mas isso está associado a muita crença limitante lá de trás. Então, uma coisa que eu aprendi lá, assim, o ser humano, ele não muda, ele melhora, se ele quiser. Porque o comportamento tá ali, né? Ele só precisa entender que aquilo, muitas vezes, está prejudicando a ele. E eu pego muito esse gancho pelo seguinte... hoje em dia, se as pessoas não entenderem que não existe mais máquina de escrever moderna, que era a Olivetti, ela vai ficar para trás, né? Eu lembro muito de um livro, O Que Mexeu no Meu Queijo. Aquele personagem ficava reclamando o tempo inteiro e não teve a ação, a atitude. E eu falando aqui agora, eu tenho muitas analogias. Eu lembro de uma propaganda das últimas eleições do Burger King, não sei se você chegou a ver, do votar em branco. Não me lembro. Eles fizeram uma campanha de ativação na rua com uma urna, né? E tinha os dois candidatos ali. Todo mundo, como é que ele falava assim? Quando você votar, você vai ganhar um lanche. Era essa para participar. Só que depois eles pegaram todo mundo que votou nulo e votou em branco no botão e deram um lanche só com cebola e o pão. Quando o eleitor ali abria, falou assim, nossa, mas você falou que ia me dar um lanche? E aí a jogada a partir do momento que você vota branco e nulo, você me dá o direito de eu colocar o que eu quiser no seu lanche. Cara, nossa, sensacional. Eu achei uma sacada. Genial. Sensacional. Acho que ainda tem na internet, genial, né? Então, foi algo muito... Genial. Muito mágico ali. E, minha amiga, hoje em dia, você consegue enxergar para o futuro um marketing mais adaptável à sociedade, ou a gente ainda vai resgatar aquela sensação de você olhar para uma marca e falar assim, eu quero consumir esse produto? Hoje é muito mais abrangente, né? Eu falo muito, eu já falei vários episódios lá do Cebola, podcast chama Cebola, justamente essa questão de construir comunidade. Muita gente vê, que essa questão de comunidade já encheu, talvez a palavra comunidade, mas você realmente precisa construir seu público. Você realmente precisa engajar as pessoas no seu produto. Eu acho que é muito importante que você saiba para quem você está falando. Porque essa coisa genérica de falar para todo mundo, você fala para ninguém. Então você tem que entender para quem você vai falar. Quando você cria uma história, quando você cria um produto, quando você cria um consultório, um escritório de advocacia, seja o que for, você tem que entender quem você vai atender. E você tem que entender o que você vai comunicar. Porque você precisa comunicar para quem você quer trazer. E para fazer essa comunicação, tem que ter estratégia? Muita. Estratégia é a base da história. Se você não tiver estratégia, você dá tiro para todos os lados. E aí você vai ficar naquela coisa do erro e acerto. Do erro e acerto eternamente. E sem avaliação. Então, a estratégia, ela faz isso. Ela desde diagnostica o seu momento para criar uma linha a seguir onde você vai atingir o seu objetivo. E esse objetivo, ele sempre vai mudando, né? Ela é constante. Esse é um trabalho constante. Não é um trabalho que tem começo, meio e fim, não. Ele é constante. É um looping infinito. Infinito. Né? Minha amiga, a gente está quase chegando ao final do nosso programa. E tem um quadro aqui que a gente criou nos últimos programas, que é assim: tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Ou, caso não tenha, gostaria que você deixasse suas considerações finais e seus contatos. Por que eu criei esse quadro? Porque muitas vezes a gente está batendo um papo e vem algo na cabeça do convidado e fala assim, puxa, eu podia ter falado isso, eu podia ter falado aquilo. Tem algo que eu não te perguntei? Não consigo pensar em nada que você não tenha me perguntado. É isso, que a gente tem uma trajetória longa, a gente tem muita coisa para contar, mas acho que resumidamente é isso. Eu quero falar um pouquinho do meu momento atual, que eu acho que para mim tem sido muito gratificante, mas eu acho que isso também é uma coisa muito
próximo. Eu curti todos esses momentos. Eu curti todas essas histórias. Eu amava trabalhar com a Cláudia Jaguaribe. Eu amei trabalhar os 10 anos com o Cláudio. Eu amei trabalhar na Dunas. Amei trabalhar no Paineiras. Enfim, nas agências. Eu já trabalhei em tantas coisas. Amei o momento das hortas ali. Então, acho que é isso. Fazer paixão, sabe? Fazer tudo que você faz. Fazer acontecer, né? Fazer acontecer. E quando você se propõe a fazer uma coisa, fazer essa... E esse momento meu é muito importante. Eu me propus a pegar toda essa minha bagagem e transformar ela num modelo aplicável, que é o modelo de consultoria, e tenho feito isso com muita paixão também. Tem sido para mim muito agradável esse momento de aprendizado e de colocar e de captação. A mentoria que eu estou fazendo, ela é muito, muito bacana, porque ela traz todos os pontos. Não é uma mentoria... não, vou te ensinar e se vire, por exemplo. Agora a gente está, esses últimos 2 meses, foi só como você vende o seu trabalho. Então, além dela ensinar tudo isso, né, como que eu juntei toda essa bagagem, como é que eu aplico isso tudo, ela está ensinando a gente a vender. Como é que você mostra para as pessoas o quanto você sabe, o que você sabe. Que legal. Com exercícios, com desafios. É interessantíssimo. Então, eu estou num momento muito feliz. E acho que isso tudo também tem a ver com a minha idade, né? Porque agora eu cheguei numa maturidade, meu filho já não precisa tanto de mim. Então, isso tem sido um foco maravilhoso que dá um gás aí para os próximos anos. Acho que é isso. Só que eu não contei que é uma fase muito boa que eu tô vivendo, que eu tô apaixonada. Tá num outro patamar, né? Num outro patamar, muito bacana. E minha amiga, se você pudesse olhar pro passado e encontrar aquela menina que estava na faculdade, que recado você daria para ela do futuro? Como dizia, De Volta pro Futuro, né? Que recado você daria para ela? Faça tudo de novo. Foi muito bom. Que legal. Maravilha. Chegamos ao final do nosso programa, foi uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Foi uma aula, um grande bate-papo. A gente se recordou de muitos jingles, muitas propagandas antigas que estavam aqui muito legal, reservadas. Né? E as portas vão estar sempre abertas para você vir. Obrigada. Para bater esse papo incrível de marketing. Não, uma delícia esse estúdio lindo, essa oportunidade. Fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada. Maravilha. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chef. Falei que o programa de hoje estava para lá de especial e eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem que a gente traga diariamente profissionais de excelência. E vamos encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.